Olá, amigos do Toque de Vida. Continuamos vivendo um tempo diferente, um tempo especial, um tempo nunca antes vivido, um tempo que a cada dia é uma novidade. E ao mesmo tempo vivemos com muita informação, com muita notícia, notícias de tantos lugares do mundo. E parece que quando nós ouvimos notícias de outros lugares, da Europa, falamos da Itália, da Espanha, e lá é um horror e o resto é paraíso. Afinal, o que está acontecendo no mundo? E o Toque de Vida hoje vai fazer uma viagem muito legal. Nós vamos para a França, ouvir gente que fala a nossa língua e que está vivendo também esse tempo lá na Europa. Olá, Matheus e Mariana. Olá, Oi, Vilney, tudo bem? Tudo bem? Me contem de onde vocês estão falando. Nós estamos em Lyon, no centro da França, próximo da fronteira com a Suíça, na verdade. Mal de lugar para viver, hein? Como é que é viver em Lyon? é bom. É legal, é legal. Uma cidade legal, uma cidade grande, né? É o segundo maior centro urbano da França, depois de Paris, né? Estamos aqui desde setembro de 2017 e, e tá trabalhando bastante aqui também. Qual é a E é uma população da cidade, cidade? população, O 2 aglomerado urbano milhões. tem um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Né? Como a gente morou bastante tempo em Curitiba, a gente compara bastante com Curitiba, assim, a gente sente muito parecido, assim, o tamanho da cidade como a gente vivia em Curitiba, por exemplo. É diferente, é muito diferente viver num país de idioma, de cultura, de tudo diferente. Como é que é para vocês uma experiência dessas? Tem coisas que são bem diferentes, mas tem coisas que são bem próximas, né? Eu acho que tem os dois casos, assim. Do meu lado, assim, com relação à comida, por exemplo, né? Todo mundo fala muito da comida francesa, que é ótima, e realmente eles são muito ligados em inventar coisas, assim, né? Mas se a gente fala da comida básica de todos os dias, eles não comem muito parecido como a gente come, a questão da maneira de fazer as coisas, mas todos os ingredientes, ou a grande maioria dos ingredientes que a gente usa aí no Brasil, a gente também encontra aqui. Então, se a gente quer comer no estilo brasileiro, a gente também consegue. Então, isso realmente dá para fazer muito parecido. O que Uma é o coisa dia que a para dia da mim é, comida de vocês? por exemplo, hoje a gente comeu carne moída, né, guisado, com molho de tomate e batata e lentilha, né? Então, esse foi o nosso almoço de hoje. Eles comem bastante lentilha no dia a dia aqui. E tirando, porque na cultura francesa eu acho que o mais diferente é que eles comem bastante pão e queijo, né? Em todas as refeições, tirando o café da manhã, ao contrário da gente, eles comem mais no almoço e na janta queijo depois da refeição. Então a gente tenta comer pratos franceses, às vezes a gente faz mais brasileiro, mas a gente tenta fazer as receitas francesas também, para aprender e para experimentar. O termo prato francês já tem uma coisa chique, assim, legal, né? Tem um É. aroma diferente. O Matheus é de Pelotas, natural de Pelotas. A Mariana é natural de onde? De Florianópolis, Santa Catarina. Florianópolis. Se encontraram em Curitiba. Isso. Isso. E o que vocês Estudando na. fazem na França? Uhum. Então, nos encontramos em Curitiba, na FATEV, né, na Faculdade de Teologia, e viemos para cá, trabalhamos como missionários, para trabalhar na Igreja Protestante Unida, que é a união da Igreja Luterana com a Igreja Reformada, isso aconteceu em 2012 aqui, e trabalhamos num projeto missionário com estudantes universitários e jovens profissionais, né? Então, viemos para implantar esse projeto em parceria com todas as comunidades, com todas as paróquias da Igreja Protestante Unida aqui em Lyon, né, e da região metropolitana. Então, nós coordenamos esse trabalho aqui desde que a gente chegou em 2017. Eu tenho muita curiosidade de ouvir de quem faz esse tipo de coisa. Eu gostaria de conversar muito com vocês. Mas como nós estamos vivendo numa época muito especial em termos de planeta Terra, de humanidade, eu quero me dedicar um pouquinho a falar um pouquinho desse momento. Como é que está sendo na França? Vocês é um assunto
corrente? Vocês estão dentro de casa? Me fale como é que é esse momento de vocês aí. Hoje já fazem 16 ou 17 dias que nós estamos em confinamento, que foi uma decisão tomada pelo governo, pelo presidente, pelos governantes, desde o dia 17 de março. E para que a gente possa sair de casa, então, todo mundo precisa ficar em casa, é, com exceção das pessoas que trabalham em serviços essenciais, como farmácia, supermercado, fábricas de produtos essenciais e grandes distribuições, motoristas de ônibus, isso tudo funciona normal, mais reduzido, mas funciona normalmente. Então, nós estamos confinados e para sair de casa, o governo teve que tomar medidas bem drásticas, porque no começo o pessoal não respeitava muito, então a gente precisa de uma autorização para sair. Foi fornecido um exemplo dessa autorização via internet. A gente tem 4 motivos gerais que a gente pode sair e tem bastante fiscalização nas ruas. Quem não respeita ou quem sai sem essa autorização ou que os motivos não são bem claros, às vezes diz, eu fui fazer compra, mas a pessoa não comprou nada ou comprou só Coca-Cola, por exemplo, porque tem que sair para comprar produtos essenciais, você leva uma multa que Isso aumenta. funciona? Isso funciona? A pessoa chega a ser multada? Quem multa? Tem gente na rua? Tem do governo? Sim. A polícia é que está fazendo esse serviço, ele é a polícia municipal e a polícia brigada militar. Porque o que aconteceu foi que a primeira ordem, ainda antes do dia 17, foi fechamento de bares, restaurantes e qualquer coisa que aglomerasse pessoas, né? As igrejas entraram um pouco depois. Só que aí no primeiro final de semana, logo depois que isso aconteceu, o pessoal ainda estava indo para parque, todo mundo junto Pra e tal, praia. e para praia, e aí o governo viu que não ia ter jeito e ia ter que botar o confinamento. Então hoje a gente vive eles, lógico, né, fizeram uma medida provisória, alguma coisa assim, com uma lei, obrigando realmente as pessoas a estarem dentro de casa como medida para conter o surto do vírus, né? Interessante que Então, a uma gente, semana é eles interessante a gente ouve prorrogaram. falar do Então, Brasil. Aqui dentro a gente fala, isso é coisa de brasileiro, os caras não levam a sério, vão para a rua, deviam ficar dentro de casa. Não é só brasileiro, então, que é tão desobediente? Não, não. O pessoal, acho que em tudo, a gente tem visto imagens, como a gente tem contato com muita gente de vários países diferentes, a gente tem visto que em vários países as pessoas têm tentado dar burlada. uma burlada na regra aí, né? Aqui a gente fala muito de ansiedade. As pessoas estão sofrendo por esse tempo, as pessoas estão tendo dificuldade de conviver. Como é que vocês percebem aí? A gente está vivendo bem esse período, né? Nós, como casal e individualmente, porque muita parte do nosso trabalho nós trabalhamos né? Nosso trabalho de escritório a gente faz na nossa casa. Então, para nós, isso não mudou nada. Mas, para o nosso público, a grande maioria dos jovens com quem a gente trabalha, eles são pessoas que vivem sozinhos. Sozinhos de realmente estar num apartamento pequeno, sozinho, né? E logo na primeira semana nós percebemos que o pessoal realmente deu uma boa surtada, assim, por ter que viver esse momento de isolamento de uma forma principalmente obrigada, né? O francês, assim, é muito pela liberdade e tal. E gostam muito de se encontrar, de estar junto com pessoas, eles saem muito. São bem relacionais. Assim. Então, na primeira semana, o pessoal tava bem sentido, assim, né? Com o passar do tempo, assim, a gente tem acompanhado bastante, muita gente, assim, né? Eles já estão mais calmos, mais tranquilos e realmente, assim, a situação que a gente vive hoje no país demonstra claramente que é necessário, né? Então, a Mariana até estava falando antes, esse período de confinamento que inicialmente começou como 2 semanas, ele já foi prorrogado por mais 2 semanas. Então, até o dia 15 de abril, agora nós precisamos ficar em casa. E já começam-se a falar como que vai se sair desse confinamento e que também não vai sair todo mundo junto para a rua, vai ser festa, não vai ser isso, vai ser a gente vai sair disso de uma maneira progressiva. Então agora já começa a se falar como é que
como é que a gente vai viver a saída do confinamento, que a gente já sabe que também vai ser de uma maneira progressiva. Como é que vocês dois estão vendo o planeta, o momento? O que é isto? O que vocês falam? Que loucura é esta? Isso é uma mudança de tempo? O mundo vai mudar? Como é que vocês veem isso? Bom, pelo menos nós esperamos que depois de tudo isso o mundo mude um pouco. Desde que a gente recebeu as primeiras informações de confinamento e desde que a gente já via que estava acontecendo, tanto na China, em outros países, Pois aqui na na Itália, né? Itália, a gente percebe que o mundo vinha de uma forma muito acelerada. A gente vive uma vida muito acelerada, onde existe a regra do tem que fazer, tem que produzir, tem que. Aqui na Europa já fazem muitos anos que uma discussão que é muito forte é a questão da ecologia e de como que a gente pode resolver algumas questões ecológicas e que a gente teria que tomar decisões hoje. Então, a partir de todo esse tempo de parar, porque realmente o mundo está parado, ou teve que parar ou desacelerar, a gente percebe que ao menos deveria trazer algumas mudanças. A gente percebe que muitas pessoas resistem a isso. Por exemplo, essa semana no nosso trabalho, já muitas reuniões que a gente achava que iam ser adiadas, porque são reuniões para planejar ações para o próximo mês ou final de abril, e que eles preferiram manter as reuniões porque ela já estava agendada. Então, a gente percebe a nossa dificuldade como ser humano de talvez compreender essa mensagem de que talvez a gente precise parar e realmente refletir as nossas ações e as decisões que a gente vem tomando para a vida e para o planeta. Talvez a gente nunca para pensar sobre essas coisas. E agora seria o momento, mas a gente ainda resiste. Mas esperamos que depois de tudo isso a gente possa ter uma reflexão, ou durante tudo isso a gente possa ter uma reflexão mais profunda sobre tudo isso, como humanos, como seres humanos. A gente percebe aqui a questão do coletivo, de ser unido coletivamente. Eu acho que isso muda muito a nossa visão quando a gente vive num mundo muito individualista, onde a gente conquista as nossas coisas, a gente tem uma boa profissão, tem o nosso dinheiro, e de repente você tem que ter uma ação conjunta. O confinamento que a gente vive hoje, se ela não for uma ação conjunta, ela não vai atingir os objetivos. Então, hoje a gente pensa muito mais no outro, de cuidar do outro, de ligar para o outro e de perguntar como é que você está vivendo isso. Você não está sozinho, vamos lá. Se você precisa conversar, liga, a gente conversa. E que isso é necessário também para que as pessoas não fiquem doentes e, né, e não seja pior a situação de perder a sua vida. A gente também tem lidado com pessoas enlutadas que estão perdendo pessoas para tudo isso. Então, eu acho que muda, eu acho que a gente, ao menos mais sensível com a causa do próximo, do outro, eu acho que se a gente aprender isso nessa situação, a gente já vai ter aprendido bastante coisa. Mateus e Mariana, que bom conversar com vocês. Essa nossa conversa vai ser mostrada para tanta gente no Brasil, fora do Brasil. Eu quero pedir que vocês, olhando aqui na nossa câmera, digam alguma coisa para essas pessoas também confinadas, também sofrendo, também angustiadas. Deixe a palavra de vocês para eles, por favor. Que, em primeiro lugar, é justamente saber que isso é uma coisa passageira. A gente acredita que Deus está nos dando essa oportunidade, crendo nós ou não, do mundo todo entrar nessa corrente. Nós temos visto, eu tenho muito pensado nisso muito como uma possibilidade de uma comunhão global nunca antes vista no mundo, em toda a humanidade se esforçando contra um inimigo que realmente é invisível, mas que realmente é importante para nós, para a nossa própria segurança, mas é importante para a segurança de outras pessoas, das pessoas que nos são queridas, e de muitas pessoas que a gente não conhece também. Então, é uma coisa que vai passar. Se a gente é obrigado a ficar em casa, é por um bem maior.
e realmente ter consciência de que é uma maneira da gente estar em contato com o nosso planeta. Então a gente sabe que hoje, se a gente está aqui dentro de casa fechado, também é para o bem de pessoas que estão do outro lado do mundo. E tem uma palavra na Bíblia que a gente tem refletido muito sobre ela nesse tempo, é que existe um tempo para tudo embaixo dos céus. Há tempo de matar, há tempo de viver, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E hoje a reflexão que talvez a gente possa deixar é tempo de quê para você? Você está num caminho de vida e que a gente não sabe, assim como nós, e o que esse momento pode nos ensinar de positivo? É tempo de quê? É tempo de refletir? Talvez seja também tempo de agir, de ajudar aquelas pessoas que a gente sempre fica deixando para lá e que talvez pequenas ações a gente possa ajudar. Talvez seja tempo de refletir sobre a sua vida e tomar decisões para o futuro. Talvez seja tempo de ter esperança, sim, e de não se deixar desesperar pelas circunstâncias ou pelas notícias no jornal. Talvez seja tempo também de apoiar aquelas pessoas que sofrem e que às vezes a gente pensa que a gente é a pessoa que está sofrendo mais no mundo, mas a gente vai ver que sempre tem alguém que está passando por uma situação ainda mais difícil. Talvez seja tempo de calar e não tempo de achar soluções ou boas palavras, mas talvez de calar, de chorar junto com alguém que chora, ou talvez seja tempo de a gente se voltar para algo maior, que vai além de nós mesmos e ter esperança. Eu acredito que esse tempo, apesar de todas essas circunstâncias, é tempo de ter esperança, de não perder a esperança. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, se cuidem, se protejam e breve, sei lá quando, vamos nos dar um abraço pessoalmente, que sempre é um prazer muito grande ver vocês. Grande abraço, obrigado por esse tempo de vocês que nos deram hoje, tá bem? Obrigado, viu, Ney? Um grande abraço para vocês aí no Brasil. Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Este foi o nosso toque de vida de hoje, de Lyon, na França, para todos nós.